Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio daqui da Academia de Criadores e seja bem-vindo ao episódio que eu vou te apresentar um livro de design para quem não é designer. É isso mesmo, Design para quem não é designer, da Robin Williams. Não é o Robin Williams, tá? Não é esse que você tá pensando aí, é da Robin Williams. Ela é uma escritora best-seller, ela já fez vários livros super conceituados, super bem feitos mesmo, pensados para o público que está sendo iniciante nesse universo de design, tipografia e cores. Então, eu decidi trazer esse livro aqui nessa super série que eu estou trazendo aqui no canal, dos 7 livros que eu recomendo para todo mundo que é iniciante, que não é criativo e também não sabe fazer um designer, para poder integrar nesse time de livros aqui do que é o que eu acho mais fundamental para você destravar sua criatividade e melhorar a sua criação. Então, nesse livro aqui, pessoal, você vai aprender a fazer os 4 princípios fundamentais que são de proximidade, alinhamento, repetição e contraste. São esses os princípios fundamentais que regem qualquer peça de conteúdo bem criada. Então, contraste, repetição, alinhamento e proximidade são as coisas que você vai aprender aqui. Só que também tem apêndices nesse livro, que é bem interessante também, que passa aqui na parte de tipografia. Então você vai aprender a escolher fontes de texto bem feitas e vai entender como que ela se aplica no seu projeto. E também você vai aprender algumas coisas sobre cores, psicologia das cores, só que também aplicado mesmo a projetos conceituais que você está desenvolvendo aí. E cara, eu vou te falar que esse livro ele é muito bom. Eu acho que ele integrando junto com os últimos 2 livros que eu trouxe aqui no canal, tanto o do Hobby como Artista como o Criatividade S.A., esse design, para quem não é designer, complementa nesse processo e começa a te dar muitas ferramentas poderosíssimas para você melhorar sua produção de conteúdo e o seu design como um todo aí. Então, dentro do livro você aprende esses 4 princípios básicos, que é o mais importante. E o legal também é que ele é um livro muito rápido de ser lido. Ele tem somente 215 páginas e todas as páginas são muito diagramadas, então são textos grandes, são imagens. Ele é um livro colorido, até por isso que ele é um pouco mais caro do que o comum que a gente vê dos preços de livros aí. Eu acho que ele está na faixa de R$70. Eu tô pondo o link dele aqui nas descrições para você poder acessar, mas eu acho que por conta da construção desse livro, do tanto que ele traz de coisa, por exemplo, essas questões aqui que a luz não está ajudando muito, mas aqui você consegue ver coisas de contraste e tipografia, coisas que fica muito bom para você começar a melhorar a produção dos seus conteúdos aí. Então, o legal desse livro também é que ele conta com muitas ilustrações. Então, são ilustrações muito práticas para você conseguir ter exemplos práticos mesmo de aplicação de design na web, aplicação de designs para flyers, cartões de visita, textos como um geral. Então é um livro muito recomendado para quem é iniciante. Se você é iniciante no universo de Photoshop, se você nem mesmo quer ser um designer, esse livro ainda é importante para você. Porque ele traz aqui princípios básicos que você começa a fazer melhores apresentações, você começa a fazer melhores relatórios, você começa a fazer melhores diagramações de livros e apresentações que você tem para fazer aí no seu trabalho, ou quem sabe aí na sua faculdade, na escola que você está. Então esse livro, cara, ele é mandatório. Os últimos 2 livros que eu trouxe aqui no canal, Hobby como Artista e o Criatividade S.A., são livros mais para te colocar em movimento, são livros mais para te inspirar, são livros mais de... é um caderno de histórias mesmo para poder trazer para dentro de você e você internalizar isso e começar a se tornar mais criativo. Mas o design, para quem não é designer, ele já foge desse contexto. Esse daqui é um livro mais técnico, só que ele é um livro técnico com um linguajar muito simples de ser compreendido por qualquer pessoa, mesmo que não entenda nada de design. Então eu decidi colocar esse livro no pacote do que eu estou apresentando aqui para vocês, porque eu acho que muita gente costuma vir para mim e pedir assim, Matheus, mas eu queria aprender um pouco melhor sobre contraste, um pouco mais sobre tipografia, e eu pretendo sim incorporar esses ensinamentos lá dentro da Academia de Criadores Premium. Vai vir uma série de um curso especial, na verdade, dentro do Premium, que inclusive eu vou me basear nesse livro para trazer para vocês. Mas isso daqui, pelo preço que você está comprando esse livro, pela acessibilidade que ele tem, o tanto de coisa que você aprende, você não consegue aprender em lugar nenhum. Então é por isso que eu trouxe ele para incorporar esse time de livros que eu acho que são importantes para você começar a ler agora e começar a aprender. Esse livro aqui você consegue ler tranquilo em 7 dias, porque como ele é muito rapidinho de ler, então você passa por 20 páginas aqui numa brincadeira, em menos de meia hora você lê rapidinho ele. Então eu garanto que em 7 dias você consegue ler, internalizar, entender os princípios fundamentais e começar a aplicar nos seus projetos. E essa é a parte legal desse livro. É porque ele começa a dar nome para coisas que você já faz aí na sua realidade. Hoje você já entende um pouco de contraste, mesmo que você não entenda o que é um bom contraste. Hoje você já entende os princípios de repetição, ou melhor, hoje você já aplica os princípios de repetição, mesmo sem saber exatamente o que é a repetição. Ela até faz uma alegoria bem interessante no começo do livro, que ela fala assim que a gente nunca se importa por um carro, certo? Então vamos pensar ali, sei lá, vamos pensar que a gente viu um Camaro na rua. Só que aí a gente decidiu
comprar um Camaro. Imagina, eu fui lá, comprei um Camaro bonitão e de repente você começa a andar na rua e você começa a ver um monte de Camaro, não é? Você começa a ver um monte de carro para todo canto aí você começa a pensar, pô, mas eu achei que esse carro ele era tão exclusivo e agora eu tô vendo ele em todo lugar. Esse que é o lance do que ela explica na alegoria que ela faz, que ela fala que quando você consegue dar nome para as coisas e quando você internaliza isso para dentro de você, você começa a ver isso em todos os lugares. Isso que é o legal de você aprender os 4 princípios fundamentais do que ela ensina aqui dentro. Porque daí você não vai mais ter a ótica de olhar com um conteúdo, por exemplo, um banner no Instagram, um conteúdo que você posta lá no Instagram, olhando só para o conteúdo em si. Só que você começa a olhar com uma ótica de ver por que a pessoa decidiu fazer um alinhamento à esquerda desse conteúdo, por que ela decidiu escolher as cores que ela decidiu escolher, entendeu? Então você consegue dar nome para os princípios que estão por trás da concepção desse conteúdo. Isso te dá poder, isso te dá posse, isso você toma posse desses conhecimentos para você começar a se tornar até mais criativo e começar a criar artes mais bem feitas. Uma outra coisa interessante que eu acho legal de mencionar nesse livro é a parte de tipografia. Tipografia é uma coisa complicada quando a gente fala do mercado de design, porque poucas pessoas falam sobre tipografia, e elas não falam não porque elas não querem falar, é porque elas não entendem, porque é um processo chato de se entender de tipografia, escolher fontes, tamanhos, espaçamentos, o que é serif, o que é não serifado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre fontes e tipografias, tem uma playlist aqui no meu canal que eu falo muito sobre isso. Só que nesse livro, ela dá um passo além. Ela se aprofunda um pouco mais nessa questão de tipografia e você começa a saber quais fontes escolher para os momentos específicos do tipo de mensagem que você está querendo transmitir. Você entende que fontes serifadas funcionam melhor quando você quer criar um texto contínuo. Ou se você, por exemplo, usa uma não serifada, você entende que você tem que fazer o espaçamento das linhas mais alto. Esse é o tipo de coisa que você aprende aqui dentro no módulo de tipografia, que ele não faz parte desse pacote dos 4 fundamentais, só que é muito legal dela ter trazido aqui dentro também, aqui nos apêndices. E também ela dá uma pincelada bem legal nessa parte de psicologia das cores, de cores, como é que você faz para combinar as cores, que também tem vídeo aqui na Academia de Criadores que eu ensino um pouco, só que aqui ela também se aprofunda um pouco mais, eu acho bem legal essa maneira que ela transmite esse conhecimento. Então eu acho que esse é um livro muito indicado para você que é iniciante. Se você se sente que é iniciante, se você acha que o design é bobeira, ou se você acha que você não vai usar o design na sua vida, repense, porque esse livro aqui vai te ensinar muita coisa, inclusive você pode até, quem sabe, ganhar uma promoção do seu serviço, porque você sabe fazer um relatório mais bem feito. Então, aqui você se empodera de um conhecimento bem legal, um livro bem relativamente fino, e é bem interessante de você ter e incorporar no pacote de livros que eu estou apresentando aqui para vocês começarem a ler agora mesmo, tá? Então, uma coisa interessante também, que tem um módulo dentro do livro aqui, que ele te ensina na prática como é que você faz cartões de visita, folders, flyers, informativos, folhetos, cartões postais daqueles lá, legal, anúncios. Então, quando você vê esses anúncios no Instagram, no YouTube, você vê aquele design construído, você vai aprender também o que colocar nos anúncios aí para eles começarem a dar mais resultado. E também você vai ter uma pincelada sobre como é que você faz design para sites. E cara, tem um livro que eu vou trazer para vocês aqui em breve, que eu vou fazer uma recomendação específica de design para construção de sites, de web design, mas esse livro aqui também já aborda uns princípios bem legais que é importante de você saber. E o legal mesmo é essa questão de como você consegue tomar posse desse conhecimento para você começar a observar, depois que você lê esse livro, você começa a realmente observar as coisas, não só como um conteúdo, você começa a rolar no Instagram, consumindo seus conteúdos, no YouTube, no Pinterest, você começa a ver aquele conteúdo não só consumindo a informação que ele tem lá, mas olhando o contexto da criação dele. Você entende por que uma peça está construída do jeito, por exemplo, com decaimento para a esquerda, você vai entender por que a pessoa decidiu colocar um fundo branco com as letras mais contrastuais para o título, por que o texto ela colocou uma coisa diferente. Então são todas essas coisas que eu acho que é bem legal de você aprender aqui nesse livro e eu acho que ele é mandatório. Eu acho que de questão técnica, dos livros que eu vou estar trazendo aqui, tem esse e mais um que eu vou trazer em breve para vocês lerem, só que esse daqui, ele é mandatório, porque ele é mesmo ele é um passeio mesmo, e num contexto geral do que você precisa saber para começar a fazer designs mais bem feitos. É um livro super indicado para iniciantes, ele é muito bom. Eu queria muito ter tido a informação que eu estou te dando agora quando eu comecei a fazer meus designs. Se eu soubesse que existia esse livro lá no começo, quando eu comecei a criar meus designs, eu tenho certeza que eu teria evitado várias gafes, vários erros que eu fazia lá no começo e que depois que eu aprendi nesse livro aqui eu parei de cometer. E eu queria ter sabido isso lá desde o começo. Então é interessante, eu fico feliz de poder trazer esse livro aqui e fazer essa indicação para você começar a ler ele, porque se você está no começo da sua jornada, você já vai estar aqui em boa companhia. Robin Williams vai te ajudar demais nesse processo, tá? Então, por hora, se diverte com o livro, não leva toda essa conversa de design tão a sério, tá? Porque esse livro aqui ele é bem descontraído, bem fácil de ser lido mesmo, você vai gostar.
E eu garanto que se você simplesmente seguir os passos do que está aqui dentro, se você seguir os princípios dos quatro princípios básicos do design, entender de tipografia, entender psicologia das cores, que é o que está aqui dentro, você vai ficar bem tranquilo para começar a criar peças aí, começar a criar seus conteúdos, suas produções, as coisas que você fizer no seu computador de um jeito bem mais organizado e bem mais interessante mesmo de ser lido, que você vai ter muito orgulho de ter feito, beleza? Então esse é o livro, o link dele está aqui nas descrições. Esses outros 2 livros já estão disponíveis aqui no canal, então se você quiser acessar e saber a minha opinião desses outros 2 livros, também estão aqui. Esses 2 aqui são gratuitos se você acessar o Amazon Unlimited, que eu tô pondo o link aqui para você acessar. Em 30 dias você consegue ler esses 2. Só que esse daqui, infelizmente, você tem que pagar, não tem jeito, ele não faz parte de um pacote, de nenhum plano de assinatura que eu pude encontrar na internet. Só que o investimento vale a pena, até porque você ter ele fisicamente na sua mesa aí, é um bom material para você ter de consulta mesmo. Tanto que esse livro aqui não sai da minha mesa, porque apesar de ser para iniciante, esses princípios aqui são eternos, eu sempre vou usar esses princípios, então eu sempre mantenho ele na minha mesa, porque quando eu tenho alguma dúvida, tenho alguma dificuldade, eu sempre faço uma visita nele de volta, especialmente para essa parte de criação de sites, que eu tô bem forte agora, mas aí tá sempre fácil para eu poder consultar, beleza? Então, Design para quem não é designer, da Robin Williams, super recomendo, livro muito bom, e você precisa comprar ele aí para poder integrar, e até começar o ano aí de 2022, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas começa aí com o pé direito e já começa aprendendo tudo que está escrito aqui dentro, beleza? Se você achou útil esse vídeo que eu trouxe aqui, se você quer saber mais, aproveita e já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu estou trazendo uma série de livros bem legais aqui para você ler, vários deles inclusive gratuitos para você começar a ler agora. Então, se você ficar com alguma dúvida, alguma sugestão, põe aqui nos comentários, que eu adoro responder todo mundo que manda os comentários aqui, e é claro que a gente se vê no próximo episódio, beleza? Continue sempre em movimento e até mais!